Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4 TV Aratu. Estamos de volta com o nosso programa Encontro com a Cultura Espírita, que nesses quase 8 meses de existência tem realmente repercutido pelos assuntos que aborda. E são assuntos escolhidos, cuidadosamente escolhidos, para que nós possamos informar a vocês, telespectadores, o que realmente é o Espiritismo. É uma doutrina voltada para o esclarecimento de temas importantíssimos ligados à nossa existência, à nossa vida, melhor dizendo, neste planeta. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial e especioso, o Código da Vinci. Olha, tomou conta assim do mundo essa história de Dan Brown, que escreveu justamente esse livro, o Código da Vinci, que já se transformou em um filme. Já foi lançado neste mês de maio de 2006 em cinemas de todo o mundo. Multidões vêm afluindo aos cinemas, salas de projeção desse filme, de filmes, aliás, na expectativa de esclarecer ou de ter algum esclarecimento sobre o Código da Vinci, o Priorado de Sião e aí por diante. Na verdade, ninguém provou nada quanto à existência daquilo que o próprio Priorado de Sião tenta proteger, a descendência de Jesus. Afirma-se até que os reis merovingios, entre o século IV e V da era chamada Era Cristã, seriam descendentes do casal Jesus e Madalena. Mas isso não chega nem a ser ficção. É uma verdadeira invenção. Inventaram isso. Não há nenhuma prova. Vocês podem ler o livro, podem ver o filme, e vocês vão constatar isso. É claro que é uma história atraente, fascinante, né? Inteligente, mas destituída de veracidade. As revistas de circulação nacional aqui, de editoras respeitadas, vêm justamente criticando isso e colocando o filme no terreno da ficção. Tanto que Fernanda Colavich escreveu um artigo na revista Galileu, acho que é da editora Globo, que faz um paralelo entre o filme e o livro. E eis o que ela diz, a conclusão. Trata-se de um caso repleto de falsificações de documentos, segredos milenares inexistentes, lendas que se transformam em evidências e, claro, muita gente disposta não só a sustentar toda a mentira, como a acreditar nela também. Fecha aspas, que foram abertas no trata-se de um caso repleto de falsificações. Então, o que é realmente, qual o objetivo desse autor? É Dan Brown, né? Qual o objetivo dele? Tumultuar a história, a saga de Jesus e Madalena? É claro que houve realmente um entrevero amoroso entre os dois. Houve realmente um relacionamento entre ambos. Isso é incontestável. Vocês reparem, quando Jesus volta da morte,
A primeira pessoa a quem ele procurou foi Madalena. Ele não foi ver a mãe, nem os apóstolos, nada. E parece que eles tinham combinado onde se reencontrar, porque ele foi certinho no lugar onde ela se encontrava. E aí ninguém sabe o que aconteceu a partir dali. Logo depois aparece ele na estrada de Emaús, conversando com 2 discípulos que não o reconheceram. Ela reconheceu o mestre até pela voz, quando ele chega assim por trás dela e diz, Maria, ela sem se virar diz, Rabuni, quer dizer, mestre. Então, houve realmente algo entre os dois e que sobreviveu também à morte. Então ali estava imortalizado o amor que Jesus sentia por Madalena e Madalena por ele. Agora, levar ao extremo, como se levou, de que houve uma descendência, que Jesus teve com Madalena filhos, e que esses filhos iriam mais tarde constituírem a chamada dinastia merovingia, aí é outra questão. Onde estão as provas? Porque nós temos direitos, ou melhor, nós temos direito de saber a realidade, conhecer a verdade, porque quem alega tem que provar. Não é nessa questão de dizer, não pode criticar por isso, por aquilo. Não, pode sim. Tudo que é dado a público é sujeito a crítica. Então, onde estão as provas concretas desse relacionamento tão efetivo entre Jesus e Madalena? E como Madalena foi esbarrar na França? Dizem que na região da Provence. Quais são as provas? Eu assisti ao filme, é bom, dá até para distrair e tal, mas eu assisti tendo a certeza de que tudo aquilo ali é uma fantasia. Até o túmulo de Madalena parece que descobriram. Pelo menos foi o que eu entendi. Então eu acho tudo isso uma temeridade. Está levando o público a acreditar em algo fantasioso. Principalmente em se tratando do Mestre Jesus. Tem que ter muito cuidado com isso. Voltamos já. Bom, voltamos à presença de vocês. E é pena que o tempo é curto para a gente debulhar aqui, destrinçar essa questão levantada por esse autor, Dan Brown, né? E que já faturou milhões. Porque Jesus sempre deu ibope. Sempre. Ele sempre deu esse ibope. Principalmente nessa questão de se invadir a vida privada de Jesus. Porque é uma invasão, não tem a menor dúvida. Se os fatos fossem reais, menos mal. Mas acontece que tudo foi forjado, que tudo foi inventado. Se pensar que o Código da Vinci, tanto o livro como o filme, andam ambos no terreno da ficção, né, é tolerável. Mas apresentar um livro e um filme como o suprassumo da verdade, aí não dá não. E inventaram até essa questão do priorado de Sião, que pelo que consta, teria sido fundado ou surgiu na França em 1956. Ora,
Se surgiu em 1956, como Isaac Newton e Leonardo da Vinci foram grãos mestres desta ordem? É impossível. Só se eles estivessem reencarnados, ou então materializados. E tem mais uma coisa que se chama atenção. Envolveram a ordem dos templários, que surgiu em Jerusalém para proteger a vida dos peregrinos, quer dizer, daqueles que iam à chamada Terra Santa, para visitar os pseudos lugares onde Jesus pregou, onde Jesus desencarnou, etc. E vocês sabem de algo assim importante, é que Jerusalém foi destruída 2 vezes, completamente destruída nos anos 70. Aliás, Jesus predisse essa destruição, que não ficaria pedra sobre pedra. E em 125 da chamada Era Cristã, Jerusalém foi arrasada pelos romanos. E no lugar de Jerusalém construíram uma cidade romana. Quer dizer, além de destruir tudo, destruíram também até a própria Via Crucis. Resultado, inventaram tudo e criaram templos sobre esses lugares que achavam que foram considerados sagrados. Então, na verdade, tudo que diz respeito a Jesus, reparem, entra no terreno da fantasia, da ficção ou da mentira. Porque, convenhamos, Jesus, à sua época, não tinha notoriedade nenhuma. Quem tinha realmente notoriedade era João Batista. Ele era conhecido e era até temido pelos donos do poder. Jesus não. Certa feita, até um dos sacerdotes, vendo Jesus, diz: esse não é o filho de José, o carpinteiro? Quer dizer, ele não tinha projeção social. E ele estava pregando há 3 anos, ou 3 anos e pouco. Quer dizer, não tinha ele não era uma celebridade, para usar um termo atual. Ele se tornou celebridade muito depois, com o advento da religião, que o entronizou como um dos seus, vamos dizer assim, corifeus, se não o principal. Sempre crucificado, sempre impotente, sempre humilhado, porque até hoje Jesus não conseguiu sair da cruz, minha gente. Ele está permanentemente crucificado. Por que não apresenta o Jesus que surgiu diante de discípulos, diante de Madalena, diante de tanta gente, vivo, entre aspas, porque ele estava materializado? Esse é o verdadeiro Jesus que venceu a morte. Não esse Jesus que se apresenta na religião, cuja morte o venceu. É diferente. É muito diferente. Então, eu não posso venerar, ou melhor, eu não posso amar, nem respeitar um homem assim, completamente impotente, humilhado e degradado. É essa imagem que conseguiram transmitir através de 2000 anos dos mestres. Então esse Código da Vinci, Priorado de Sião, Ordem dos Templários, fizeram uma salada. Juntaram várias peças dissonantes para constituir uma fração de vida de Jesus. Eu acho que houve exagero. Eu tenho certeza absoluta que a vida de Jesus, a verdadeira vida de Jesus, ainda está para ser contada.
Porque se vocês pegarem os evangelhos chamados canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um negócio sério. Um diz uma coisa, outro diz outra, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Nós encontramos no evangelho essa sentença de Jesus: bem-aventurados que têm fome, ponto. Isso é até perigoso. Bem-aventurado. Uma certa vez eu vi um artigo de um sacerdote, num jornal, dizendo: pobres, sorriam, porque de vocês será o reino de Deus. Eu acho isso perigoso também. Então está lá no Evangelho: bem-aventurados que têm fome. Mas em outro Evangelho há o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é coerente isso? É próprio realmente da inteligência de Jesus ele dizer que os que têm fome são bem-aventurados? Que é isso? Muito pelo contrário, quem tem fome, eu acho que não é bem-aventurado não, sofre horrores. É só experimentar passar fome para ver o que é que as pessoas sentem, se ficam bem-aventurados. Então, muita coisa sobre Jesus precisa ser revista. Mas quem vai fazer essa revisão? Quem vai proceder a este trabalho? Eu acho que nessas alturas dos acontecimentos não vai surgir ninguém para pôr os pontos nos is. Como se dizia antigamente, pôr os pratos na mesa. Então vamos engolir essas mentiras e alguém lucrando milhões e milhões de dólares. Porque eu fui assistir ao filme na expectativa de encontrar alguma coisa ali coerente, alguma coisa que justificasse a fama do próprio livro. Mas o filme discrepa até certo ponto do livro. E o que é pior, e eu repito, ninguém até hoje apresentou provas, nem o autor e nem os produtores de Hollywood, quanto à veracidade dos fatos apresentados. Infelizmente. Eu acho que mais tarde talvez surjam outros autores tentando resolver o enigma que é a vida de Jesus. Mas vamos ao intervalo e voltamos já. Bom, agora vamos às nossas perguntas. De Silvio, de Simões Filho. Ele pergunta o seguinte: nossos amigos e parentes mortos podem nos perturbar? Claro que podem. Não tem a menor dúvida. Eu chamo até, às vezes, de obsessão branca. Não é? É o que me parece. É aquela que não há dolo, digamos assim. Quer dizer, o espírito não tem essa deliberação de prejudicar a pessoa. Mas ele se aproxima da pessoa e causa distúrbios. Principalmente no que se refere ao que ele está sentindo. Como ele saiu daqui deste mundo. E a maioria esmagadora sai angustiada, sai com problemas, leva até miasmas da doença que o vitimou, digamos assim. Então ele, quando se aproxima, ele causa esses distúrbios, principalmente se a pessoa tiver um grau de mediunidade mais ou menos acentuado. Nós lá no Teatro Espírita Leopoldo de Machado, nós já tratamos de vários casos dessa natureza. Uma certa feita, uma criança que estava sendo obsidiada, entre aspas, pelo avô. Eram muito ligados quando ele estava aqui.
E ele desencarnou e aí volta para se sentir perto do seu neto. E isso aconteceu e o neto começou a apresentar certos distúrbios. Esteve lá no centro, não só um caso, mas muitos casos. Então, Silvio, pode haver perturbação. É claro, como eu disse no início, não há intenção do espírito de prejudicar, mas ele termina causando problemas. A outra é de Nildiceia, aqui de Salvador. Somos pecadores por causa de Adão e Eva? Até onde nós nos envolvemos com o mal? Ou até onde nós nos envolvemos com o mal? Bom, se somos pecadores por causa de Adão e Eva, eu acho que tem alguma coisa aí também falsa. Você acredita em Adão e Eva, Nildiceia? Você acha que esse casal existiu? Você acha que Deus criou o homem e de sua costela, ou de uma de suas costelas, sei lá, tirou a mulher? Foi assim que aconteceu? Ela cometeu, Eva, ele, Adão, cometeram um pecado? Qual foi o pecado que eles cometeram? De manterem relações sexuais? Eles mantiveram relações sexuais. Agora, o que é de estranhar é que Deus criou a ambos com seus órgãos reprodutores. E antes disse, crescei e multiplicai-vos. Então, será que a relação sexual é um pecado? Se é, quem é o culpado de tudo? Sinto muito dizer, mas é o próprio Deus. É ou não é? Porque dotou a ambos de quê? De libido, de instinto sexual, e aí por diante. Então você não erra, né? Por causa de Adão e Eva. Você não é uma pecadora por causa de Adão e Eva. E esse negócio de pecado, eu acho que nem existe. Existem erros que nós cometemos em função da nossa ignorância, dos nossos instintos, do nosso orgulho e da incompreensão que a maioria tem do que é a vida. Porque a maioria, volto a repetir, foi criada para pensar que nasceu pela primeira vez e vai morrer pela primeira vez. Ninguém prega por aí reencarnação. Em nenhum lugar. Essa é que é a verdade. Agora vamos à nossa mensagem, né, do dia, que é a seguinte: há sempre um pouco de razão na loucura. Encontro com a cultura espírita.